Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a sua família. Deus é contigo. Louve. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas
Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu Pai, Senhor do céu e da terra, santificado seja o teu nome, Senhor, agora e para todo sempre. Aceita-nos, Pai, abençoa-nos, cura-nos, transforma-nos. E acima de tudo, ó Deus, que hoje o nosso coração seja um pedacinho do céu, a habitação do nosso Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Queremos que o Senhor seja entronizado em nossa vida. Queremos que ser a habitação do Senhor. Queremos viver para o Senhor. Queremos ter uma vida no Espírito Santo e que a nossa adoração seja uma adoração em espírito e em verdade. Guarda-nos do mal, transforma-nos, perdoa-nos, cura-nos, salva-nos. Nós adoramos o Senhor e agradecemos, te pedindo agora a sabedoria do céu e do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Amados, ainda em Romanos capítulo 6, nós encontramos aqui o final do capítulo 6. Paulo vai falar um pouquinho aí sobre a questão da lei, a escravidão e a graça. Vamos ler do versículo 15 até o verso 23, mas eu vou me concentrar só no verso 22 e 23, tá bem? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Você não sabe que daquele a quem você se oferece como servo para obedecer, desse mesmo você se torna escravo, seja do pecado para a morte ou da morte, da obediência para a justiça. Você só tem dois caminhos, você só tem dois altares. Ou você adora a Deus ou você adora a Baal. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Né? Nós temos dois senhores aí querendo ocupar o espaço do nosso coração, o território do nosso coração. Mas graças a Deus, porque outrora você era escravo do pecado, contudo, você veio a obedecer à lei de Deus, veio obedecer a Deus, né? Veio obedecer de coração a forma de doutrina de que você foi entregue. Veja, graças a Deus, porque outrora você era escravo do pecado, contudo você veio a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, você foi feito servo da justiça. Justiça, nós vimos na palavra de Deus, né? Que a palavra justiça é retidão, pureza, né? Santidade, verdade. Deus é justo. Então nós somos feitos justiça de Deus. E aí, verso 18 está escrito, nós somos feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e maldade, para a maldade, assim agora ofereçam agora o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês, para servirem à justiça e à santificação. Observe a palavra aqui. Paulo está dizendo que agora você tem dois altares. O primeiro altar é o altar que você vivia para a carne, para agradar a carne, para fazer as obras da carne. Então você se tornou escravo da morte. Escravo da morte eterna, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Então a lei não perdoa o pecado. Então, mas você creu, você aceitou a palavra, diz o texto. Você veio a acreditar nas doutrinas perfeitas, ensinadas pelos santos servos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E o versículo 20 está escrito: porque quando você era escravo do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Ou seja, você não tinha compromisso com a lei de Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que aquele que está no pecado, ele não pode agradar a Deus. Ele não tem relacionamento com Deus, porque ele não está sujeito à lei de Deus. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Tá?
E aí o que acontece? Agora ele está dizendo, Paulo está dizendo, você não tinha compromisso, você não tinha aliança com Deus. Você estava perdido, estava morto para Deus. Mas agora Deus vai ressuscitar você. Verso 21, naquele tempo, que resultado você escolheram? Qual é o resultado de você escolher uma vida no pecado? Uma vida de pecado, na prática do mal. Somente coisas que agora vocês têm vergonha. Porque o fim dessas coisas é morte eterna. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Eu costumo dizer filhos de Deus, né? Nós somos agora chamados pelo Espírito Santo e somos feitos filhos de Deus. Agora, nós vamos dar fruto para a santificação e no final vamos colher a vida eterna. Lembra que eu falei de fidelidade? Jesus Cristo disse em João capítulo 2, versículo 10, né, escrevendo a carta à igreja de Pérgamo, ele disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna, desculpe, a igreja de Esmirna. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é Esmirna. A igreja de Esmirna ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E Paulo está dizendo aqui que a gente vai passar por um processo de crescimento em Jesus Cristo, chamado processo da santificação, para que no final a gente colha não a morte eterna, mas a vida eterna. Meu amado, eu quero conversar um pouquinho com você justamente sobre essa questão aqui. Aparece a palavra santificação aqui 2 vezes. E Paulo ele vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz o seguinte, olha. Hebreus 12, verso 14. Eu quero que você entenda direitinho o que nós vamos explanar aqui. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Essa expressão de Paulo em Hebreus capítulo 12, ele começa dizendo que você tem que seguir a paz. Como é que eu vou viver em paz com as outras pessoas? Eu vou viver em paz quando eu sigo as regras. Quando eu sigo as normas, os princípios. Por exemplo, eu moro numa cidade que tem coleta de lixo 3 vezes por semana. Então eu não posso pegar meu lixo e colocar na rua qualquer dia da semana. Não, eu tenho que respeitar os dias estabelecidos pelo sistema para que eu retire o lixo de casa e coloque fora, porque senão os animais vêm, rasgam, gato, cachorro, rasgam as sacolas e aí o lixo fica espalhado na rua, trazendo prejuízo, trazendo inclusive problemas à saúde das pessoas. Hoje nós encontramos as ruas tudo sujas, né? E às vezes a gente encontra pessoas jogando lixo nas ruas. Então veja que a gente está desrespeitando as regras. Como é que eu posso ter paz? Então eu estou sujeito às críticas, às penalidades, quando eu não respeito as regras. Eu não vou estar em paz, porque eu estou fazendo algo que vai trazer culpa, vai trazer medo, vai trazer condenação, vai trazer divisão, vai trazer contenda, vai trazer desavença. Então Paulo diz, seguir a paz. Agora, ele dá ênfase na santificação. Leia comigo Tessalonicenses capítulo 4. Paulo, ele trabalha muito essa questão da santificação. Segundo a Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai falar da santificação. É 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Ele diz assim, capítulo 4, versículos 6 e 7.
e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o irmão. Seguir a paz. Não ofender, não defraudar. Defraudar é subtrair, né, as coisas dos outros ou tirar os direitos dos outros, né? Abusar dos direitos alheios ou ultrajar o próximo. E ele diz assim: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas. Como antes avisamos a vocês e testificamos claramente que Deus é o vingador. Portanto, porquanto Deus não chamou você, não me chamou, não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Então quem é que opera em mim a santificação? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me levar a viver em paz com as outras pessoas, porque o Espírito Santo imprime as leis em meu coração. E agora ele vai desenvolver em mim o processo da purificação ou do crescimento espiritual, que a gente chama de santificação. E não se esqueça da mensagem de ontem, porque tudo está relacionado à adoração. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana encontrou-se com Jesus Cristo lá no poço de Sicá, e aí ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e os vossos pais dizem que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Capítulo 4 de João, né? E aí Jesus Cristo disse: mulher, eu quero afirmar para você que não é nem neste monte, nem em Jerusalém, o lugar que você deve adorar. Leia aí a partir do versículo 19, você vai encontrar isso aí. Né? Aí verso 22, 23, Jesus Cristo diz assim, 22 diz assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e eu já estou afirmando para você agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus nos chamou para a impureza? Não. Deus nos chamou para a santificação. E aí, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer que Deus nos dá o Espírito Santo para operar em nós a santificação. Deus nos dá o Espírito Santo para operar em nós a santificação. Né? Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 6, 7 e 8, está escrito: dessarte, quem rejeita estas coisas, quem rejeita o processo da santificação, quem rejeita o crescimento espiritual, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, porque Ele também nos dá o Espírito Santo. Você não está sozinho. A sua luta não é só, você não está só nessa luta, você tem a Deus ao seu lado, e Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você seja aperfeiçoado nele, através do Espírito Santo. Portanto, Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 22, né? Romanos 6, verso 22, ele diz que você foi libertado. Paulo está dizendo que você foi livre, você foi libertado, absolvido de toda a condenação da lei, para viver uma experiência de filho de Deus, de filha de Deus, em santificação, em santidade. Malaquias capítulo 4, ele vai dizer que aqueles que são santificados por Deus, e aqui por Deus a gente entende que é o Espírito Santo, ele vai mostrar na sua vida a diferença de quem pertence a Deus e de quem não pertence. É o processo da santificação, não é o processo da justificação, porque o perdão de Deus é estendido a todos.
A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, para a salvação de todos. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém pereça. Portanto, o próprio Deus se encarrega de manifestar sua bondade de tal maneira que eu possa desenvolver em mim o processo da santificação. Mas eu não posso sozinho. Porque lembra que eu falei que tem 2 altares em nosso coração? Um vai estar aceso. Ou vai estar aceso o altar do eu, o altar que a gente pode dizer que é o altar de Caim, ou o altar de Abel. Abraão nos mostra que ele tinha um altar. O próprio Jó tinha um altar, não é? Todas as madrugadas Jó se levantava cedo e consagrava a sua casa. Abraão, 10 altares nós encontramos na jornada de Abraão, de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã, e durante todo o período que ele se estabeleceu em Canaã, ele estabeleceu 10 altares, morou em 10 cidades, e em 10 cidades tinha 10 altares ao redor da cidade, para ele sacrificar a Deus e oferecer ofertas de louvor e gratidão ao Deus do céu. Mas ele matava o cordeiro, e quando Deus pediu o cordeiro, ele pediu Isaque como cordeiro, né? Mate o seu filho. Deus queria provar Abraão, para ver onde estava o coração de Abraão, quem era rei do coração de Abraão. E Abraão vai lá e sacrifica Isaque no Monte Moriá. No Monte do Calvário, Jesus Cristo foi sacrificado por mim e por você, para Deus ocupar um lugar em nosso coração. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Esse processo de purificação chama-se santificação. Uma vez que você foi justificado em Jesus Cristo, salvo em Jesus Cristo, agora você precisa ser santificado. Por isso Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17, né? O versículo 14 ele fala da santificação, mas ele diz que é o Espírito Santo habitando na gente, é o Espírito Santo falando ao nosso coração, é o Espírito Santo agindo dia a dia em nossa vida, que vai tornar a gente pessoas diferentes, santas, puras, perfeitas diante de Deus. Tá bem? Observe Hebreus capítulo 10. O próprio Jesus Cristo, ele diz que foi santificado, né? Ele foi santificado pelo Espírito Santo, pelo sofrimento, pelas provas, pelas lutas. Ele foi aperfeiçoado para oferecer a Deus um sacrifício agradável, santo, perfeito diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 16, vou ler mais uma vez para a gente, né? Hebreus capítulo 10, versos 14 a 16 diz: porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus Cristo vai aperfeiçoar você. Ele vai santificar você. Porque, verso 15 diz: e disto dá testemunho o Espírito Santo, porquanto depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração deles as minhas leis, e sobre eles, sobre a sua mente, as inscreverei. E acrescenta: dos pecados deles não me lembrarei mais, e das suas iniquidades não guardarei nenhuma lembrança. Isso é santificação. Isso é crescimento espiritual. E é o que Deus quer fazer na minha vida, é o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer nos santificar. Nós somos chamados, Paulo disse lá em Tessalonicenses, né? Nós somos chamados à santificação. Chamados. Essa expressão chamada aqui, nós somos convocados por Deus para agora viver um processo doloroso chamado santificação. E a santificação, o que é a santificação então, Renivaldo? A santificação é uma mudança em 2 áreas da tua vida. Como assim 2 áreas da minha vida, Renivaldo? Na minha vida espiritual e na minha vida física. Ou seja, no meu corpo, agora eu vou trabalhar, eu vou praticar, eu vou comer, vou beber, vou agir
de tal maneira que eu não traga prejuízos ao meu corpo. Mas, Renivaldo, isso aí não é salvação pelas obras? Não, de jeito nenhum. Eu estou no Espírito Santo. E agora, Paulo diz em Coríntios, que eu vou viver para agradar a Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. Leia comigo, Coríntios capítulo 10, versículo 31. Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 10, 31. Veja o que Paulo diz. Verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, agora, o meu corpo, nós vimos na mensagem de ontem, vai ser o território de Deus, a morada de Deus. Então, agora, o meu corpo, eu não vou colocar no meu corpo nada, absolutamente nada, que contrarie a vontade de Deus. Isso é um processo de santificação. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu não posso vencer nenhum vício, nenhuma maldade, nenhum pensamento ruim. Eu não posso vencer sozinho. O Espírito Santo tem que agir nesse coração. O altar de Deus precisa estar aceso 24 horas na comunhão diária com Deus, para que eu possa vencer, por meio do corpo, eu possa vencer toda a maldade. Eu não sei se é aqui em 1 Coríntios, mas eu vou ver se é 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para sermos julgados pelo que tiver feito por meio do corpo. Paulo diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para sermos retribuídos com o que tiver feito por meio do corpo. Eu vou deixar esse texto aqui mesmo no vídeo para que você perceba. Então, o meu corpo agora é território de Deus. Então eu não vou colocar no meu corpo nada que contamine este corpo, a ponto de expulsar a Deus do meu corpo, a ponto de me levar a ser alijado, separado da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, cuidado, porque eu e você, no nosso dia a dia, podemos estar rejeitando o Espírito Santo, ou melhor, retirando o Espírito Santo da nossa vida, pelas práticas que nós, no dia a dia, realizamos por meio do nosso corpo. Lembra da mensagem anterior? Eu falei dos olhos, falei da boca, falei dos ouvidos. Jesus Cristo diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se eu colocar no meu coração, na minha vida, coisas erradas, eu vou retirar o Espírito Santo. Eu vou afastar o Espírito Santo do meu coração. O altar de Deus vai ser apagado. Vai ser destruído. E o altar de Baal será glorificado e honrado diante de Deus. E é por isso que ele nos convida, para que a gente viva uma vida de santificação. Agora, eu preciso cuidar do que é espiritual. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito, na verdade, é uma adoração espiritual. Eu não preciso de objetos diante de mim para adorar a Deus. Eu não preciso de nada, nenhuma relíquia. Não preciso de nada diante de mim para adorar a Deus. Eu só preciso da minha vida, meu coração. Aparecer diante de Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. E agora, pela fé, eu vejo Deus, não vejo a pessoa de Deus, viu? Na mensagem do Espírito Santo, vou ser cheio do Espírito Santo 2022, eu expliquei bem direitinho isso aí. A gente não precisa ver Deus, a gente precisa ver as obras de Deus na nossa vida. A manifestação da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão, da salvação, da justiça de Deus em mim. Eu preciso ver Deus nesse aspecto. Moisés não viu a pessoa de Deus, ele viu lá em Hebreus, em Êxodo, capítulo 33, ele vê a bondade de Deus, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus. Ele viu tanta coisa boa em Deus que aí ele ficou estarrecido. Como Deus é bom. Lê lá a experiência de Moisés vendo a Deus.
Ele não vê a pessoa de Deus. Diz o texto que ele vê Deus pelas costas, mas o que na verdade Moisés viu foi a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, os feitos de Deus. É isso que a gente precisa ver no nosso dia a dia. Então, no meu processo de santificação, o que é santificação? Santificação é o cuidado do meu corpo e o cuidado da minha vida espiritual. E isso só é possível se você mantiver comunhão diária com Deus. Se você estabelecer um relacionamento diário com Deus, aí você vai crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, você vai ser santificado. Jesus Cristo falou isso. Veja comigo. João capítulo 17, versículo 17. João 17, verso 17. Leia comigo. Olha o que está escrito. João capítulo 17, versículo 17, está escrito assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu preciso ser santificado fisicamente e espiritualmente. Então, a santificação aqui passa por dois processos. O processo da comunhão com Deus e da obediência à sua palavra. Eu sou santificado em duas áreas da minha vida, no meu coração e no meu corpo. O meu coração vai ser a morada de Deus, templo do Espírito Santo. Ele vai dirigir os meus pensamentos. Eu tenho a mente de Jesus Cristo, diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Eu tenho a mente de Cristo. Então agora as minhas palavras serão palavras de edificação, de pureza. Não vai ser de lamentação, de murmuração, de reclamação, nem de blasfêmia. Eu não vou blasfemar, eu não vou desonrar a Deus com as minhas palavras, porque o meu coração está cheio da palavra. Eu sou santificado pela palavra, então agora eu tenho que encher a minha vida da palavra. Eu não vou mais viver só de pão, eu vou viver da palavra. E Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. E o viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O teu corpo não te pertence mais. Leia 1 Coríntios capítulo 6 comigo. 1 Coríntios capítulo 6, eu quero concluir com esse texto. Observe, nós somos chamados para ser santificados em duas áreas da nossa vida, a área física e a área espiritual, e nós somos santificados, ou seja, nós passamos por dois processos. E eu quero que você entenda isso. Veja aqui, olha aí, verso 19 está escrito: porque você foi comprado por bom preço, agora pois glorifique a Deus no seu corpo. Capítulo 3, verso 19 também. Verso 16 aí fala, deixa eu ver o que diz o 16. Ou você não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que você não pertence a você mesmo? Verso 16, né? Porque você não é de você mesmo. Capítulo 3 também fala da mesma coisa, né? Olha aqui. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Capítulo 3, verso 16 está escrito: ou não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado. Eu preciso ser santificado na mente e no corpo. E agora o Espírito Santo vai fazer duas obras maravilhosas. Ele vai me levar a obedecer. Ele vai me levar a pensar e viver no Espírito Santo, para que eu seja santificado, aperfeiçoado para a vida eterna. O final de Romanos capítulo 6, versículo 22 é que o processo de Deus, a purificação de Deus não tem como finalidade a tua destruição, a tua morte. Tem como finalidade a vida eterna, a morar com Deus, a herdar a salvação em Jesus Cristo.
Romanos capítulo 8, verso 16 diz que com Jesus Cristo nós padecemos, com Jesus Cristo nós caminhamos, nós somos santificados, aperfeiçoados com Jesus Cristo e com Ele nós reinaremos. Nós seremos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não quer você hoje abrir o coração ao processo de purificação? Não quer você crescer na graça de Jesus Cristo? Não quer você hoje ser santificado no corpo e na mente? Não quer você aceitar que Deus tem um propósito na sua vida e para isso Ele vai levar você a crer na palavra e obedecer a palavra? Eu agora sou de Deus. Eu vivo então para a glória de Deus e tudo que eu fizer no meu corpo vai ser para glorificar e exaltar o nome de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, nós queremos ser santificados, Pai. Nós queremos ser aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então envia de novo o Espírito Santo sobre nós, para que Ele opere em nós o Teu querer, o Teu realizar segundo a Tua boa vontade para conosco. Purifica-nos de todo pecado, Pai, e ajude-nos a aceitar o processo da santificação, para que no final tenhamos a alegria de entrar na cidade pelas portas e possamos ver o Rei na sua glória. Nós o adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.